Olá! Segundo dia da nossa imersão Vida Produtiva, uma imersão de 5 dias, onde eu estou te passando atividades, estratégias, técnicas para você colocar a mão na massa e começar a caminhar em direção a uma vida mais feliz, mais leve, mais produtiva. Então, eu quero só deixar algumas coisas claras, alguns pontos aqui, porque eu estou fazendo um trabalho muito sério, né? Estou me comprometendo, eu estou prometendo para vocês aqui algo que é transformador, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso. Mas, como eu falei ontem, 50% dos resultados, né, dependem de mim, do que eu estou passando, e os outros 50% dependem única e exclusivamente de quem quer sentir essa transformação, sofrer essa transformação, né? Hoje é sexta-feira e que bom que você está se esforçando e está me assistindo aqui, né? Existem milhares de distrações, hoje em dia é uma disputa muito grande por atenção, né? Então, muita gratidão por você ter confiado em mim, por você ter dado esse voto de confiança, né, para o meu trabalho, porque eu sei que esse ponto é muito delicado, né, mexe muito com as emoções, mexe muito com sonhos, né, conquistar uma vida produtiva, se aproximar de algo que você quer se tornar, tomar essa decisão, eu sei que exige muita confiança, né, de estar aqui investindo seu tempo em mim. E onde você investe seu tempo, você investe sua vida. Então, por mais que sejam apenas alguns minutos, né, eu sou muito grata por essa confiança e é por isso que eu estou entregando tanto por forma de retribuir e essa gratidão que eu estou sentindo e esse voto de confiança que eu recebi. Então, eu quero falar que existem dois tipos de pessoas, né, aqui, hoje me assistindo. O tipo de pessoa que assiste, coloca a mão na massa, tira dúvida, quer absorver tudo, quer realmente se transformar, sai da zona de conforto para colocar a mão na massa e correr atrás assim, do que realmente quer, né? Que faz por merecer, e também aquele tipo de pessoa que é obeso mental, que suga informação todos os cantos, mas não faz nada com aquilo. Esse tipo de pessoa, tipicamente, é aquele que salva um tanto de coisa no Instagram, mas não faz nada com aquelas postagens salvas, sabe? Então, não seja essa pessoa. Coloque a mão na massa, saia da sua zona de conforto. Você vai ver o que vai sentir internamente por fazer algo novo, por aprender algo novo e observar coisas diferentes acontecendo na sua vida, tá? Você está diante de uma oportunidade muito especial, que é dar esses primeiros passos, né, para conquistar uma vida mais produtiva, mais leve, e isso é muito especial, é muito grande, né, saber se organizar, saber se planejar, ter mais segurança para tomar decisões, né, fazer com que isso seja um processo gostoso, prazeroso, porque é de sua responsabilidade, mas ninguém pode fazer, né, forjar um futuro melhor e mais feliz através de um planejamento, isso é muito grande. Então, essa oportunidade, ela é tão grande para mim quanto para vocês. Então, ao mesmo tempo que você pode pensar, poxa, não posso passar isso para ninguém, né? Não consigo colocar a culpa em ninguém se alguma coisa não der certo. Eu não posso passar, não posso contar uma historinha triste colocando ninguém na história. Essa responsabilidade é sua, né? Ao mesmo tempo que isso pode ser incômodo, é uma oportunidade maravilhosa de pegar ali o volante e dirigir para onde você quiser, tá? Para onde você achar que é mais conveniente para a sua vida. Você, da mineira, né? Você está no controle. Então, daqui para frente, pegue essas técnicas, pegue as estratégias, coloca a mão no volante, pisa no acelerador, fazendo o que é certo, passando a marcha na hora certa, e pode contar comigo, né? Não negligencie os passos, não negligencie as atividades, porque eu não tenho dúvidas de que isso vai te aproximar de onde você quer chegar, tá? Então, não seja essa pessoa que não faz nada com o que aprende. As atividades que eu estou passando aqui são complementares, não pule etapas. Se você não fez a atividade de ontem, faça agora. O download mental, né, que foi a atividade de ontem, é o nosso marco zero, é a oportunidade de enxergar o que estava ocupando a mente, né? Então, é o primeiro passo para que agora a gente possa pensar, criar estratégias
para o que a gente vai fazer com o que estava no download mental, né? Se no download mental tem pendência, tem sonho, tem meta, tem incômodo, tem tarefa, tem coisas que a gente pode delegar, tem várias coisas, mas o momento era saber o que estava lá. E aí agora nós vamos começar a pensar o que a gente vai fazer com ele. Eu já fiz N downloads mentais, eu já perdi a conta de quantos downloads mentais eu já fiz, é algo muito natural para mim, algo que me faz muito bem, que colabora muito com a minha rotina, sabe? Eu já sinto a necessidade, eu já pego e faço aquilo ali muito naturalmente. E eu já me deparei com vários downloads mentais, que eu consigo fazer essa análise crítica, né? E identificar por que esse download mental está dessa forma, né? O que é isso aqui? Por que isso ainda não foi feito? Por que eu tenho essa pendência? Por que eu tomei uma decisão diferente? Então, hoje, eu já consigo fazer essa análise clínica dos meus downloads mentais, porque a prática vai levando à perfeição. Eu ainda estou longe da perfeição, mas eu estou avançada nesse processo, porque é algo que já é natural para mim, né? E o que isso tem a ver, né, com o fato da nossa aula de hoje, que é nunca ter conseguido cumprir um planejamento, por que o planejamento nunca deu certo, né? Porque faltou essa análise, faltou essa análise clínica, crítica, né? Então, a gente precisa... Nossa, gente, eu não vou cortar. Estamos em casa, meu fone caiu, vamos continuar. Faltou essa análise clínica, né, crítica. Então, eu quero mostrar para vocês os pontos mais frequentes que fazem com que um planejamento dê errado, né? E o planejamento, ele é um passo lá na frente, mas antes dele a gente precisa de um download mental. A gente não consegue planejar nada sem ter uma estrutura. A gente não consegue pensar no fruto sem pensar na árvore, na copa, na raiz, no solo. A gente tem que pensar num conjunto, né? A gente não tem que enxergar uma maçã e pensar em tudo que aconteceu com aquela maçã, na logística, como que ela foi armazenada, como que ela foi adubada, como que ela foi tratada, como que está a raiz. A gente tem que pensar em tudo, tá? Então, o download mental é o início disso tudo, o início desse processo, né? E aí, é o seguinte, eu quero falar para vocês algo que faz parte da minha vida também, não é o download mental, mas me ajuda muito a fazer essa análise do download mental, que é fazer perguntas, né? Ninguém resolve um problema se não souber que ele existe, ninguém reconhece problemas sem fazer essa análise, né? Então, é dentro do download mental que você pode encontrar vários problemas por trás de cada linha que você anotou. Mas como você pode fazer isso, né? Através das perguntas, né? As perguntas nos estimulam muito a pensar, e quando a gente pensa, de fato, analisa, pensa, a gente erra menos. E dessa forma, errando menos, a gente toma melhores decisões que implicam diretamente na nossa produtividade, porque quando a gente erra, uma vez, a gente empregou mal o nosso tempo, então a gente vai fazer com que aquele erro nos beneficie futuramente. Mas se a gente não analisa, a gente comete um erro, e comete o mesmo erro, e comete o mesmo erro, e aí passa a empregar mal o nosso tempo, e afinal, onde a gente emprega o nosso tempo, a gente emprega a nossa vida. Então, se a gente erra muito, a gente atrasa nossa evolução, nosso andamento, né? Então, eu quero estimular vocês a se questionarem. Esses questionamentos são muito importantes. Eu vejo isso nas crianças, né? Não tem aquelas fases do porquê. Porque a criança está se construindo, ela está se formando, então ela quer conhecer, ela quer saber, ela quer entender, porque ela não tem uma bagagem, né? Ela não tem muita informação, então ela quer se nutrir daquilo. E é isso que a gente precisa fazer com esse olhar atencioso para as nossas demandas, para a nossa vida. Fazer perguntas, mas por quê? Mas como assim? Então, olhando para o seu download mental, faça perguntas para o que está nele, né? Por que você colocou nele? Mas por que eu coloquei isso? Isso é relevante para a minha vida? Por que eu quero fazer isso? Isso é muito urgente mesmo? Ou por que eu não fiz ainda? Aí você pode identificar alguns problemas, né? É difícil fazer, eu não sei fazer, estou com preguiça de fazer, ou outra pessoa pode fazer por mim. Você tem que entender
sabe? Não é simplesmente ir batendo cartão ali sem entender por quê. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, não é ir atropelando, não é sobreviver, é viver com atenção. E para ser produtivo, nós precisamos ser atenciosos, porque quando a gente tem atenção, nós temos consciência. Senão, a gente vai fazendo tudo por impulso, sem perceber, às vezes não se recorda, faz as coisas, nem se recorda, meia hora depois, e aí a conta chega, né? Porque, igual eu estou repetindo, o ser é uma sucessão de seres, né? E nós herdamos de nós mesmos. Nós estamos construindo a nossa própria herança. E hoje nós estamos herdando a herança de algo que nós já construímos antes. Então, é importante ter esse olhar questionador, como uma criança mesmo, e mais para frente isso vai fazer muito mais sentido para você, tá? Você precisa saber quais são essas barreiras que você precisa enfrentar, quais são suas dificuldades, quais são os seus problemas, os seus pontos fracos, né, para poder driblar essas dificuldades e fazer com que o seu planejamento funcione. Precisa criar um plano de ação em cima disso, né? E algumas barreiras são mais frequentes que as outras. E eu observo que a maioria das pessoas costumam cometer os mesmos erros, e muitos deles eu cometi, mas eu consegui superá-los porque eu identifiquei, analisei, criei estratégia, acompanhei, né? E alguns eu ainda preciso me aprimorar, sempre em busca da perfeição, mas até lá a gente nunca para de melhorar. Então, eu separei uns erros mais comuns, os mais frequentes, que, querendo ou não, precisam ser olhados atentamente, porque quem quer mudar os resultados, quem quer ter uma vida diferente, uma vida mais produtiva, uma vida mais organizada, fazer o que se propôs, precisa mudar o comportamento, ter uma conduta de exceção. A gente precisa fugir dessa corrente assim, de fazer tudo igual a todo mundo, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? Então, os 6 erros mais prováveis de fazerem com que seu planejamento funcione, eu vou falar aqui e você vai fazer essa análise, tá? Para ver quais têm incidido aí na sua vida, para depois, futuramente, a gente criar um plano de ação para eles, né? Quase de assassinato, porque se erro a gente comete, identifica e para. Tá? Então, a gente tem que ir treinando, até eliminar aquilo ali. Primeiro erro mais comum é não saber priorizar as tarefas. Quando você acha que está planejando seu dia, né, o seu mês, o seu ano, e só anota as coisas aqui, e não tem a mínima ideia do que tem que ser feito, né, primeiro, o que é mais importante, o porquê que aquilo ali tem que ser feito primeiro, acaba fazendo tudo fora de ordem, e com isso vai fazendo coisa urgente, atrasa, deixa de fazer, passa o ano, fala assim, eu queria tanto ter feito isso, mas não fiz. O ano passou rápido, não vi, né? É porque não sabe priorizar as tarefas. E a partir do momento que você não sabe priorizar, você começa a fazer só o que é urgente, né? Você começa a fazer só o que tem prazo, só o que já está passando da hora, só o que é necessário mesmo, assim, já está sendo movido pela necessidade, ou seja, o que enforca o seu pescoço. E isso gera ansiedade enorme, prejudica o sono, faz mal à saúde, você vai viver sob pressão, prejudica o seu estado interno, né? Pode viver mal mesmo, ficar triste, isso é terrível, tira a sua paz. Então, eu não quero que você faça só coisas urgentes, eu quero que você aprenda a hierarquizar, colocar por ordem de prioridades as suas atividades, né? A gente tem um quadrante para isso, que eu vou passar futuramente, mas eu não quero que você faça um imposto de renda no dia de entregar, não quero que abasteça, a partir de agora, o carro só na hora que estiver na reserva, né? Pague conta atrasada, ou tem um prazo para cumprir no trabalho e faça nos 45 do segundo tempo, ou espere alguém te cobrar, isso não dá mais, né? A gente vai vai montar uma estratégia, né, através do quadrante, para que isso não aconteça mais. E esse é o início de uma cadeia, né? Quem não sabe priorizar, começa a fazer só o que é urgente, aí as coisas importantes vão ficando de lado, mas em médio e longo prazo a conta chega. Um problema vai levando o outro, tá? O segundo erro mais frequente é não saber delegar as tarefas que precisam e devem ser delegadas. Delegar não é
tarefa fácil, né? Passar uma atividade não é tarefa fácil, porque para a gente passar uma tarefa fácil, a gente tem que ser um bom gestor. A gente tem que saber fazer, a gente tem que saber acompanhar, a gente tem que delegar para a pessoa certa. Então, exige uma análise, né? E é uma arte, porque tem um acompanhamento, tem toda uma estratégia, um processo para delegar de forma funcional e inteligente. Mas eu sei, hoje eu aprendi, né? Porque eu também tinha muita dificuldade, principalmente as tarefas de casa. Eu aprendi os passos para delegar isso tudo com sucesso. Inclusive, na mentoria, a gente tem uma aula só sobre isso, porque, gente, imagina um dono de uma empresa fazendo a faxina, fazendo os pagamentos, criando as estratégias, fazendo marketing, se ele não delegasse, o dono de uma grande empresa, né, não, obviamente não teria sucesso. Então, se você não sabe delegar, você realiza menos. Então, muito provavelmente, seu planejamento vai para o ralo, porque você faz coisas que não são da sua conta, assim, não competem a você, mas você está ali, ó, fazendo, tá? Então, esse é um outro ponto que te faz errar. O terceiro motivo é não saber dizer não. Isso acontece pela falta de clareza do seu planejamento, né? Você está ali com uma lista de tarefas, mas não sabe o porquê maior daquilo ali. Então, a partir do momento que você fala sim para as outras pessoas, por não saber qual é o seu objetivo, no que aquilo ali te atrapalharia, você não consegue dizer não. Né? Então, assim, se eu falar sim para fulana, eu vou estar falando não para mim mesmo, porque se eu empregar meu tempo aqui, eu vou deixar de fazer isso aqui. Né? Então, a falta de clareza, ela é causadora da dificuldade de dizer não para as demandas que você recebe, que às vezes também não fazem parte, assim, né, do seu projeto de vida. Então, isso assassina todo e qualquer plano de ação, né? Essa dificuldade de não dizer não. É uma decisão que tem que ser tomada com muita segurança, muita decisão, mas para isso você precisa saber quais são os seus propósitos, quais são os seus grandes objetivos, mas aí o buraco é mais embaixo. Mas essa dificuldade de dizer não, ela é muito comum também. O quarto erro é misturar as áreas de responsabilidade da vida, os departamentos da vida, e nós vamos falar isso mais para frente, na próxima aula, tá? Bingo, para jogar o planejamento para o beleléu. Você começa a trabalhar, manda um e-mail, responde um cliente, por exemplo, né? Aí lembra que esqueceu de marcar um médico. Aí marca o médico, aí desliga o telefone com o médico, faz uma ligação profissional. Aí, no meio da ligação, você está lá esperando e lembra que esqueceu de pagar a conta de luz. Aí é um looping de tempo no lixo, dá merda. Né? Misturar as áreas de responsabilidade da vida é assim, é a ferida, é cutucar a ferida de quem não tem uma vida produtiva, tá? Amanhã nós vamos falar sobre isso, mas vou ensinar vocês a resolver este problema, mas esse erro é muito comum. O quinto é não saber gerenciar o tempo, né? Porque às vezes você acha que está montando um planejamento, mas na verdade você está fazendo anotações, escrevendo um tanto de coisa. E escrever até uma criança escreve, né? Então, você coloca lá na parte da manhã uma atividade que você precisa 6 horas para cumprir, uma atividade que você precisa 2 horas, uma atividade que você precisa 5 minutos, e, obviamente, aquilo ali não vai ser cumprido na parte da manhã, porque você destinou à parte da manhã mais tempo do que você tem. E aí aquilo ali compromete a parte da tarde, que compromete a parte da noite, que compromete, às vezes, a noite de sono, que compromete o dia seguinte, que compromete os resultados da semana, do mês, do semestre, do bimestre, do ano e por aí vai. Então, não saber gerenciar o tempo também é muito comum. Às vezes você programa algo sem saber quanto tempo você precisa para aquilo ali. Então, isso é muito, 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 muito grave, né? Então, é algo também que deve ser levado em consideração e a gente precisa fazer essa avaliação para que o planejamento funcione. E o sexto erro, deveria ser o primeiro, né? O excesso de distrações, gente. Na maioria das vezes, as pessoas podem até saber as coisas que fazem perder tempo, que distraem, né? Tem muitas distrações hoje, mas tentam tapar o sol com peneira, não faz nada com aquilo, né? Tem que tomar a decisão, tem que identificar quais são as maiores distrações, tomar a decisão e lutar mesmo, ter um comportamento diferente para obter resultados diferentes, né?
O celular hoje é algo que rouba muito tempo das pessoas. Ele foi feito para viciar mesmo, né? Não é, ai, sou viciada, mas ele foi feito para viciar, assim como o açúcar foi feito. As redes sociais, né? Elas trabalham para que a gente gaste maior parte da nossa vida mesmo. Então, tem muita coisa boa, tem muita coisa importante, muita coisa rica, muita coisa especial. A gente pode se beneficiar muito disso, mas tem que ter muita sabedoria, muito jogo de cintura para usar isso a nosso favor, porque senão a gente de fato joga mal o nosso tempo, gente. Investe mal o nosso tempo. E se a gente investe mal o nosso tempo, a gente investe mal a nossa vida. E aí, a gente vive. A gente está aqui para passar o tempo no celular, vendo a vida dos outros, perdendo tempo, vendo joguinho, ou para ser uma pessoa melhor, realizar mais, ser mais feliz, colaborar com a humanidade de uma forma, evoluir, né? Cada um tem as suas aspirações, mas eu penso que como tempo, o conceito de tempo para mim é igual à vida, né? Porque para tudo nesse mundo a gente precisa de tempo, né? É um recurso universal muito justo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A gente tem que empregar bem o nosso tempo, então a gente tem que prestar atenção nessas distrações, porque quando a gente está distraído, a gente está inconsciente. Quando estamos inconscientes, a gente não pensa. E hoje eu, inclusive, realizo um processo que eu busco estar cada dia mais consciente das minhas ações, das minhas decisões. Eu faço estudos para isso, eu me esforço muito para isso. E se eu estou distraída, eu estou inconsciente. Se eu estou inconsciente, eu não estou pensando. E aí eu estou investindo mal o meu tempo. Então, hoje eu quero pensar cada vez mais, estar cada vez mais atenta. E essa é uma dica, inclusive, que eu dou, né, para você, para buscar estar cada vez mais atento, fazer tudo com mais intenção, com mais consciência. Então, para isso, o que deve ser feito? O que eu faço, né? E funciona para mim? Identificar a raiz desse problema, né? Desse erro. Quais são as suas distrações? Porque, às vezes, as minhas distrações são diferentes das suas distrações. Então, faz uma lista, registra quais são as suas distrações, onde você considera estar investindo mal o seu tempo, para que isso fique registrado e você tome decisões com aquilo, né? Faça um plano de ação para aquilo. Porque às vezes, o celular me distrai, beleza, mas e aí? O celular me distrai como? Quanto que ele me distrai? Quantas horas por dia? Quantas horas por semana? Né? Hoje em dia, no celular, a gente tem todas essas informações. Então, identifique essa raiz do erro, né? Eu vou colocar isso tudo na atividade. Mas a atividade de hoje é importantíssima, porque você vai pegar o download mental, que é a atividade de ontem, e vai fazer uma classificação dessas atividades, né? Você vai hierarquizar essas atividades para que mais para frente a gente possa tomar decisões com o que fazer com ela, né? A gente vai primeiro analisar isso tudo. Então, essa tarefa ela é muito importante para que mais para frente você consiga montar um plano de ação mais inteligente e, obviamente, vai usar isso sempre daqui para frente, né? Essa hierarquização, esse quadrante que eu falei alguns minutos atrás. Então, eu quero que você tome decisões inteligentes. E para tomar decisões inteligentes, você precisa pensar na hora de montar seu planejamento de curto e médio prazo. Então, eu estou escrevendo aqui embaixo, tá? Qual é a atividade? Você vai pegar o seu download mental e vai classificar ela em urgente, importante, pode ser feito por outra pessoa, você pode delegar de alguma forma, seja hoje, seja daqui a um ano, se for um sonho, ou se você precisa da colaboração de outra pessoa para que aquilo ali se concretize, ou então, se é algo que talvez não faça tanto sentido para você agora, você vai eliminar da lista, você não vai colocar no seu radar, né, por agora. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, né? E também as atividades mais imediatas, avaliar quanto tempo cada uma precisa para ser executada, porque a partir do momento que você identifica isso uma vez, você consegue aplicar isso para o resto da vida, né? Então, mais para frente, você vai se beneficiar dessa análise que você está fazendo agora. Por exemplo, se determinada atividade que eu coloquei aqui
download mental demora 1h30, 2 horas para ser feita, daqui meses, semanas, quando você precisar incluí-la no seu planejamento, você já vai ter pensado nisso, né? Como se a sua mente fosse um corredor cheio de prateleiras. E aí, quando você vai pensando, criando essas estratégias, você vai colocando esses pensamentos na sua prateleira. E aí, quando você precisar disso futuramente, você vai lá na prateleira e pega aquele pensamento. E aí você otimiza seu tempo, você toma uma decisão mais segura, mais rápida, investe melhor seu tempo, investe melhor sua vida, né? Ou seja, faz o que de fato tem que ser feito. Isso é ter uma vida mais produtiva, tá bom? A aula ficou um pouquinho extensa, mas se você está aqui até agora, obrigada, parabéns. Você está fora da curva, da média, e isso é muito bom para você, principalmente, tá bom? Um beijo e até amanhã.